Queridos irmãos, queridas irmãs, o evangelho que hoje iremos rezar é o evangelho de Mateus, capítulo 25, de 14 a 30. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, este lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5, que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão, aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, queridos irmãos, queridas irmãs, este evangelho de hoje é o convite a que sigamos olhando para o que virá, para o fim dos tempos ou para o fim do ano litúrgico. Porém, claro, é muito difícil escutar algumas palavras como ouvimos hoje da boca de Jesus, porque nem combina. Mas essa metáfora pode nos ajudar a rezar assim de vários modos. Primeiro, perceber que o reino dos céus a gente não pode trabalhar com medo. A dinâmica não é do medo, mas a dinâmica é do amor. E por isso mesmo eu quero provocar aqui uma crítica, né? Parece que se a dinâmica do reino é a dinâmica do amor, este final parece que não combina com a pessoa de Jesus. Afinal de contas, quando olhamos para Jesus, vamos ver o quanto ele fez uma opção justamente por essas pessoas descartadas do sistema social vigente de sua época e hoje segue do mesmo modo. Olhemos para as pessoas com as quais Jesus convivia e andava e caminhava. Percebamos se esta parábola não parece justamente contraditória com o que Jesus ensinou, principalmente o seu final. São justamente as pessoas que não conseguiram multiplicar nada, não conseguiram lucrar nada, pois nunca tiveram nada além de si mesmas. O talento que elas tinham e traziam era a própria vida. Por isto, esta é uma parábola aberta à criatividade, ao dom positivo da entrega daquilo que somos, no gesto ativo e criativo ao serviço da obra de Deus. Por isso, somos convidados hoje a olhar para aquilo que somos, para a nossa realidade. Em todo caso, sendo uma vida dom e dádiva de Deus, não é um comércio. Há nesta parábola aí um elemento que também pode ser comparado ao comércio,
é entendido como troca, produção de bens, lucro. E parece que Jesus está incentivando isso e está dizendo que bem-aventurados aqueles que lucram mais. Mas, em nosso caso, queridos irmãos e irmãs, no certo sentido, somos nós o investimento de Deus, mas não para ganhar mais dinheiro, mas para espalhar o seu amor na terra. Por isso é preciso repensar um pouco o seu conteúdo. O tesouro da vida não se mede em termos monetários, pois o valor do homem é a própria vida, a capacidade de amar, de oferecer e de partilhar o que tem e somos. E afinal, os privilegiados de Jesus não são aqueles que recebem mais dinheiros e aquele que mais produz. Mas, pelo contrário, os privilegiados e os preferidos de Jesus são os pobres, os fracos e aqueles socialmente excluídos. Nesse sentido, produzir é simplesmente ser, é deixar-se amar, vivendo assim no amor e do amor. Portanto, ao lermos e rezarmos esta parábola hoje, deveremos rejeitar a sua mesma formulação externa, sabendo que vai contra a mensagem de Jesus, pois ele não quer que produzamos para um tipo de dono egoísta. Como parece essa parábola, o dono fica feliz quando vê o seu dinheiro multiplicar. Eu diria que uma interpretação capitalista de lucro desta parábola deve ser rejeitada desde o início. Lida dessa forma, esta parábola não pode ser aplicada aos mais fracos. A maioria dos homens e dos povos, mulheres, esmagados por outros que exigem que produzam, e que medem a produção em termos utilitários. Não é uma parábola para os oprimidos, para os deprimidos, os doentes, os simples, as prostitutas, ou mesmo para os simples publicanos que não conseguem cobrar os impostos que os seus senhores lhes pedem. Entendida sobre a perspectiva da pura produção externa, esta parábola vai contra outras características do Evangelho. Por exemplo, quando rezamos o Pai Nosso, vemos o próprio Jesus dizendo e ensinando a perdoar as nossas dívidas, perdoar os nossos pecados. A gente poderia então imaginar um desses personagens, não é, que não soube lucrar com o dinheiro ou tentou de tudo, mas com as crises que são tão comuns nos dias atuais, perdeu mais do que deveria e volta triste e envergonhado para o seu Senhor com sentimento de fracasso e diria: Senhor, está aqui, eu perdi, eu fiz de tudo, eu tentei, mas não consegui. Talvez até ele pudesse dizer: até me endividei mais, porque eu tive que me endividar, mas não consegui lucrar, não consegui multiplicar, e agora? E aí vamos ver e entender justamente que não podemos colocar mais peso sobre quem na vida já carrega o seu próprio peso e o peso dos outros. O anúncio do Evangelho é leveza, diz o próprio Jesus: seu jugo é suave, seu peso é leve e o seu colo é acolhedor. Quem não lembra, por exemplo, também de outro Evangelho, quando o próprio Jesus diz que quem quiser segui-lo deve ir vender tudo e dar aos pobres. Ou seja, o critério para o seu seguimento não é acumular e lucrar, mas desprender-se. Aquela pessoa poderia chegar a Jesus e dizer: Senhor, fui ali, vi muita gente pobre passando fome, distribuí os talentos que você me deu, fiz o que você me ensinou. Ou seja, esta parábola, ela, olhando de modo radical, ela não pode ser aplicada ao próprio Jesus. Jesus nos conta, talvez hoje, para que aprendamos e olhemos para a sociedade com um olhar cheio de compaixão. Que a gente não meça as pessoas pelo que ela lucra. Claro, a dinâmica do reino não pode ser o medo. Vou esconder os meus talentos. Não, vou multiplicar os meus talentos. Vou desapegar deles. Vou dar aos pobres, dar às pessoas, oferecer. E não guardar com medo. Se olharmos com uma ótica extremamente capitalista do lucro, aí não tem nada a ver com Jesus. Porque o que Jesus ensinou foi justamente o contrário. Dá tudo. Não carrega sacola. Não carrega nada contigo. Vem e segue-me. Quanto mais livre, mais pobre, mais leve. Como o Papa Francisco sempre nos lembra, uma igreja pobre para os pobres. E aqui significa um coração livre para amar mais. Queridos irmãos e irmãs, ofertemos tudo o que temos e somos. Ofertemos os nossos talentos, a nossa vida.
deixemos que o Senhor continue nos chamando e nos tocando profundamente desde a nossa profundidade. Abençoe-vos o Deus que nos chama à liberdade e à simplicidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Não esqueça de enviar este evangelho deste domingo para aquela pessoa que você ama, que você quer bem e que você quer vê-la no caminho do Senhor. E se você recebeu esse evangelho, é porque você é importante também nesta evangelização. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça na simplicidade. Amém. Um bom domingo para todos vocês. Toma, Senhor, e recebe toda minha liberdade e a minha memória também, o meu entendimento e toda minha vontade, tudo que tenho e possuo, tu me deste com amor.